Deixe-me começar hoje mostrando-lhes uma experiência que vocês nunca viram antes. Eu tenho aqui uma espira conectada a um galvanômetro para indicar a corrente elétrica que irá passar nela. O feixe de laser, a mancha na tela, se movimentará sempre que uma corrente elétrica atravessar essa espira. Para fazer com que uma corrente passe por esse fio, pego esse ímã comum e movimento inicialmente introduzindo na espira. Depois afastando da espira. Ou movimentando a espira até o ímã e afastando-a depois. Esta foi uma das grandes descobertas do século XIX. Hoje já dominamos a notável maquinária da eletricidade e do magnetismo. Sabemos como descrevê-los, por isso vamos escrever como se processa a experiência. O que acontece é que uma corrente flui através do fio. Isso significa que cargas elétricas dentro do fio são postas em movimento, o que significa que alguma coisa aplicou alguma força sobre elas. A força sobre a carga elétrica pode ser igual a Q vezes um campo elétrico, se existir um, ou igual a carga Q vezes a velocidade da carga que atravessou o campo magnético. Qualquer uma delas poderia fazer a carga se movimentar. Essa é a nossa equação. Vejamos como utilizá-la para descrever a experiência que acabamos de observar. Existem duas possibilidades. Uma, a espira fica parada, sem movimento, e movimentamos o ímã até ela. Isso provoca um fluxo da corrente. Nesse caso, as cargas na espira não estavam em movimento. Portanto, não pode ter sido o campo magnético do ímã que as fez movimentarem-se. Mas como elas realmente se movimentaram, havia, portanto, um campo elétrico. Assim, concluímos que um campo magnético variável, causado pelo movimento do ímã, produziu um campo elétrico. Essa foi a grande descoberta de Faraday, a indução eletromagnética no século XIX, e essa é uma explicação dessa experiência. Mas existe uma outra explicação completamente diferente e independente que vamos mostrar agora. Suponhamos manter o ímã parado e movimentamos a espira. É claro que acontece exatamente a mesma coisa. Mas nesse caso não temos um ímã em movimento nem um campo magnético variável. Na verdade, as cargas da espira que estão se movendo como um todo, porque estamos movendo a espira. Elas possuem a velocidade V. Essa velocidade no campo magnético do ímã produz uma força que faz com que a corrente flua. Isso também explica a experiência que acabamos de observar. Assim, esses dois fenômenos diferentes, ou seja, a espira parada e o ímã em movimento, e o ímã parado e a espira em movimento, são, na verdade, dois fenômenos completamente distintos e independentes, com explicações totalmente diferentes. Quando Albert Einstein percebeu isso, disse: "Vamos, pessoal, você só pode estar brincando. Qualquer um pode ver que isso é uma coisa só." Foi, portanto, essa simples experiência que assinalou o ponto de partida da teoria da relatividade. Não foi a experiência de Michelson e Morley, nem qualquer experiência exótica para detectar o movimento da Terra através do éter, mas esse pequeno e simples fenômeno que todos naturalmente conheciam, mas que deixou preocupado nada menos do que Albert Einstein. E o que preocupava Einstein não era que tivéssemos dificuldade em explicar esses fenômenos. Essa equação os explica perfeitamente em todos os casos. O que o preocupava era essa falha na perfeição intrínseca da teoria. E o que ele fez foi produzir uma teoria, a teoria da relatividade espacial, que possuía essa perfeição interna. E é exatamente essa teoria que vamos estudar agora. Os historiadores relembram a virada deste século como uma revolução. Em qualquer campo, da aviação à antropologia e à arte, ocorreu um desvio radical da normalidade em todas as frentes. O ano de 1905 representa um marco crucial. Foi quando Albert Einstein pediu ao mundo que tomasse o caminho correto e pensasse por um momento em que consiste realmente um momento. O tempo é relativo, disse ele, bem como a noção de simultaneidade de eventos. Na relatividade de Einstein,
que é uma realidade, não importando como seja vista, a simultaneidade é uma questão de opinião. Observem, por exemplo, o que acontece quando se acende uma luz enquanto passa o trem de Henry. A luz alcança a frente e a traseira do trem ao mesmo tempo. Pelo menos é assim que Henry vê. Mas consideremos o ponto de vista de alguém do lado de fora. Para Albert, no chão, a parede traseira se aproxima da luz enquanto a parede dianteira dela se distancia. Esses dois eventos não parecem de forma alguma simultâneos. E essa é a essência do problema do tempo. E na física, a explicação do problema começa com a dilatação do tempo. Tendo em vista a constância da velocidade da luz, não resta a menor dúvida que um simples relógio de luz em movimento se atrasa por um fator gama. Mas se utilizássemos um relógio mais convencional, será que ele apresentaria o mesmo atraso? A resposta é oportuna, pois se só o relógio de luz atrasar, será possível comparar o tempo marcado pelos dois. Assim, se o tempo fosse o mesmo, eles estariam em repouso. Mas se o relógio de luz se atrasasse, isso teria acontecido por estarem em movimento. Mas em movimento em relação a quê? A premissa básica da relatividade é que não pode haver movimento absoluto nem repouso absoluto. E se essas condições não existem, não há experiência que possa detectá-las. Assim, se a teoria da relatividade é correta, cada relógio do universo deve comportar-se exatamente como um relógio de luz. E isso não é uma descoberta que se refere exclusivamente a relógios. Esse é um fato sobre a natureza do próprio tempo. A dilatação do tempo coloca a relação entre tempo e espaço sob uma luz inteiramente nova. Exatamente o que acontecia na arte e literatura nos primeiros anos deste século. Na arte, assim como na ciência, a ideia de tempo e espaço era agora mais do que uma ilusão passageira. Assim como Einstein tentava colocar tudo numa nova perspectiva, Virginia Woolf incitava os escritores a ultrapassarem a linha de ferro formal de uma sentença. Nenhum escritor inovou mais em matéria de tempo e espaço que James Joyce. Assim como o mundo de Einstein, escreveu o crítico Edmund Wilson, o mundo de Joyce está em constante transformação, sendo percebido por diferentes observadores em tempos diferentes. Isso aconteceu com todos: cientistas e artistas, músicos e matemáticos, poetas e filósofos. E a teoria da relatividade de Einstein foi pelo menos tão longe quanto qualquer imaginação criativa.